Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial, onde nós estamos celebrando o Dia das Mães, que é muito importante também, e as famílias poderem se reunir e ali viver esses valores básicos da família. É o amor de mãe, amor de filhos, que se completam no dia de hoje, para viver aquele ambiente gostoso de pertença, de mútua ajuda, de um amor generoso e sem limites. Mas também hoje é o dia do bom pastor e estamos, por coincidência, tendo um novo Papa na cadeira de Pedro. Então, por isso que nós queremos, mais que tudo, agradecer a Deus, que tão rápido os cardeais logo elegeram um novo Papa. Ele estava entre os 31 mais cotados e com certeza foi o melhor dentre esses 31 que eles poderiam escolher. E agora temos como que a igreja sendo de novo conduzida por um bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. É o vigário de Cristo. Agora, hoje falando da festa do bom pastor, podemos dizer que vivemos tempos difíceis para a humanidade que carece de verdadeiros líderes pastores. Pastores que deem a vida pelas pessoas ovelhas. Há muitos conflitos, guerras, exploração econômica, marginalização dos mais vulneráveis, massacre das vítimas das guerras, refugiados indo de um país para o outro sem garantia de sobrevivência. Então esse é o ambiente de mundo em que nós vivemos hoje. E assim também, agora trocando o líder da igreja, precisamos pedir que nosso Papa, cardeais, bispos, padres, possam realmente continuar sendo essa presença viva do Espírito Santo que conduz a igreja. E queremos também pedir pelas vocações sacerdotais e religiosas, seminaristas estão aqui para a gente não esquecer. Precisamos rezar pelos nossos filhos e filhas que queiram seguir Jesus Cristo por uma vocação de especial consagração. No final da missa tem umas frases muito importantes que eu tirei da carta, que era do Papa Francisco, que escreveu própria para o dia de hoje. Jesus é o bom pastor, é o que o Evangelho coloca em apenas 4 versículos, mas ele diz ali o essencial. Ele diz assim: o bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz, e ele dá a vida por elas. Em outra parte do Evangelho, ele diz que existem pastores que não dão a vida pelas ovelhas, mas são ladrões, mercenários, salteadores, que estão destruindo o rebanho. Infelizmente, essa é a realidade. Quando o poder sobe na cabeça daqueles que são líderes, eles querem mais ter o poder. E aí ter cada vez mais poder significa domínio, prepotência, arrogância, e por isso os que estão por baixo sempre acabam sofrendo. É só ver quantas tropas, pessoas estão morrendo nas guerras pelo mundo afora, que são 28 guerras. O mundo deveria estar em paz, mas parece que não aprendeu nada da Segunda Guerra Mundial, quando houve lá a explosão atômica. E esse é o risco que nós corremos de uma hecatombe nuclear. E Jesus mostra que precisamos ser bons pastores. O que aconteceu no tempo de Jesus? Ele está querendo conduzir as ovelhas para fora, ou seja, para fora do templo. Por quê? Porque lá dentro, os que eram lá para ser os pastores, estavam como que querendo mais serem servidos do que servirem. E tinham lá suas leis, né, lei do puro e do impuro e tal. Ensinavam muitas prescrições, muitas orientações que desfaziam os mandamentos de Deus, sobretudo o mandamento do amor. E aí Jesus se coloca como ele, sendo o verdadeiro pastor, que de fato dá a vida pelas suas ovelhas. E por isso as suas ovelhas o seguem. E exemplo de pastores nós temos ali na primeira leitura de hoje. Paulo e Barnabé, lá na cidade de Antioquia de Pisídia, onde lá começou uma nova comunidade de cristãos. Porém, como bons pastores que eles eram, também encontraram logo oposição da parte dos judaizantes,
que insuflaram as damas, né, mais ricas da cidade e os senhores mais ricos para se oporem aos apóstolos. E aí, com todo tipo de calúnia e perseguição, eles expulsaram os apóstolos da cidade. E os apóstolos bateram a poeira do pé e foram para outra cidade. Por quê? Porque para eles era importante que se levasse essa mensagem a todos os povos. Aqueles que não quisessem, que ficassem de lado, e eles foram então aqueles que queriam. E eles foram com, diz aqui o Evangelho, com uma ousadia, que em grego significa a palavra parresia, que significa intrepidez, coragem, para enfrentar qualquer situação, mesmo de humilhação, mesmo situação de perseguição. Os judaizantes, aqueles que agora são judeus, mas espalhados por todo o mundo, depois que Jerusalém foi destruída, se recusam diante do projeto de Deus e também recusam os seus enviados. Ora, o próprio Jesus diz assim lá no Evangelho de João: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Agora, aqueles que o receberam, deu a todos a oportunidade de serem filhos de Deus. Então, penso que nós estamos nessa condição, aceitando Jesus como nosso pastor, nosso líder, aquele que de fato quer para nós a vida eterna, que a gente possa segui-lo, deixando de ouvir outras vozes do mundo que existe por aí afora. E aqueles que receberam, os cristãos que estavam ali sendo batizados e eram destinados à vida eterna, abraçaram a fé. Por vezes os apóstolos sacudiam a poeira dos pés para quem rejeitava a sua palavra. Mas, por outro lado, os discípulos ficavam cheios de alegria no Espírito Santo. Então, hoje estamos vivendo essa situação também. Não é fácil anunciar o Evangelho, não é fácil ser missionário. Sempre nós vamos encontrar oposição até mesmo dentro de nossas casas. Mas é ali justamente que nós temos que pregar a palavra de Deus, o Evangelho da alegria, anunciar o nome de Jesus Cristo, porque é o único que pode nos salvar, e anunciar a vida eterna como algo definitivo para nós, porque aqui nós estamos de passagem. A segunda leitura fala da perseguição dos primeiros cristãos. Chegou um momento que eles não estavam mais aguentando, então Deus, aparecendo com visões para São João, pediu que ele escrevesse o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ao contrário do que muita gente pensa, que é um livro cifrado, complicado, difícil, na verdade é um livro cifrado sim, mas para que aqueles que estavam dentro das comunidades entendessem de quem ele estava falando. Por exemplo, quando falava da besta apocalíptica, quando falava do dragão, a comunidade sabia direitinho de quem Deus estava falando. E esse é o livro da consolação, e alimenta neles a esperança de que toda essa tribulação vai passar com certeza. Então ele fala: são muitos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e agora estão diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus agora não tem mais nem fome, nem sede, nem luto. Existe pão, bebida e abundância. E agora Deus é tudo para todos. Então por isso que o livro do Apocalipse consolou, confortou o povo e deu para eles novo ânimo, para que mesmo em meio às perseguições, eles não esmorecessem na fé. É o que Deus quer também de nós hoje, que em meio a situações difíceis, às vezes até situações onde a nossa vida corre risco, não tem problema. Se defendemos a causa de Deus, se lutamos pela vida eterna, aqui é só passagem, aqui é só conquista, merecimento, mas lá é para a gente viver plenamente na felicidade que já está garantida para todos nós.